Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 26 minutos. Olha, gente, após 90 dias de um processo eleitoral que movimentou os profissionais de engenharia, agronomia e geociências, as primeiras eleições online da história do sistema Confea, CREA e Mútua deram à engenheira civil Rosa Tenório como reeleita para o próximo triênio com 59,48% dos votos. E a gente, claro, já está com ela aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia para você, parabéns mais uma vez pela sua reeleição, Rosa. 59,48% dos votos, uma votação realmente expressiva. E eu queria que você explicasse para a gente primeiro como é que foi todo esse processo para conseguir chegar até aqui. Bom dia. Pois é, bom dia, Paulana. Mais uma vez aqui, lembro como se fosse hoje, quando a gente esteve aqui há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, quando a gente ganhou pela primeira vez, em 2020, as eleições do nosso Conselho de Classe. Né? Eu preciso sempre destacar, Paulana, que nós fomos a primeira mulher que se candidatou a presidente do CREA. Na época, em 2020, o CREA tinha 52 anos de fundação aqui em Alagoas. E a gente se candidatou e, assim, está dizendo, a gente teve 100%, né? A gente se candidatou e a gente foi eleita. E aí começou o nosso desafio, né? Nós somos apenas 20% do nosso conselho profissional, o gênero feminino representa apenas 20%, então somos um conselho muito masculino, né? Classicamente. E o que é que a gente poderia fazer diferença? Então, assim, o que é que eu dizia assim, por que a gente conseguiu essa vitória expressiva, né? Mais de 60% dos votos válidos nessa eleição agora de 2023? Eu faço uma análise breve e digo que o processo de escuta em 2020, na primeira eleição, foi muito importante, porque a gente não só ouviu os profissionais, a gente, além de ouvir, a gente efetivamente colocou em prática programas e políticas que eles pediam, que eles reclamavam. Então, a gente ouviu e entendeu o recado. Então, a gente, em 2021, foi um ano ainda difícil, porque 2020, durante a nossa eleição, foram 7 meses e meio, se 90 dias já é muito cansativo, como foi esse ano. Em 2020 foi o ano da pandemia, o ano que não existiu, eu costumo dizer. A gente foi adiando, porque não era online ainda era presencial. Então a gente foi adiando, foram 7 meses e meio de campanha. E aí esse processo de escuta foi intenso. 2021 ainda foi um ano muito difícil, nosso primeiro ano de gestão, porque um ano pós-pandêmico, ainda entendendo o processo, conhecendo o sistema e o conselho por dentro. E a partir de 2022 a gente conseguiu implantar 2 dos 3 programas que para mim foram o grande diferencial para essa vitória exitosa nossa e extremamente relevante. 550 votos de diferença no Conselho de Classe, eu digo que consolida o trabalho, né? O trabalho não é da Rosa, o trabalho é do time todo. A gente implantou em 2022 o CREA Até Você, onde o objetivo principal era aproximar o Conselho dos profissionais do interior e das empresas, que a gente recebia muita crítica, que o Conselho não chegava, que o Conselho só cobrava, que o Conselho não fiscalizava, enfim. Então, o CREA Até Você, a gente iniciou em 2020, terminamos o primeiro ciclo, foi o primeiro ano, já iniciamos o segundo ano, fizemos a 13ª edição já, são 12 anos, porque uma vez por mês o CREA, com toda a sua estrutura, vai para uma cidade do interior do estado e trabalha não só aquela cidade sede, todo o entorno, com fiscalização mais intensa. E quanto mais a gente fiscaliza, mais espaço a gente abre para o profissional. E a gente fiscaliza, então a gente obriga aquela empresa, ou aquele serviço, aquela obra, a ter um profissional habilitado, né? Então, a ampliação da fiscalização, todos os serviços, literalmente, a gente leva durante uma semana para determinado município. A gente sempre vai para um município diferente. Então, a gente aproximou o conselho, a gente despertou. A gente fez com que as pessoas entendessem o que era conselho. Não, mas o CREA não fiscaliza, o CREA só vem para multar, o CREA não pede alvará, o CREA não vai registrar a sua casa. O CREA vai simplesmente, é um conselho de classe, vai saber se aquela obra, aquele serviço tem um profissional habilitado. As pessoas às vezes confundem essa questão do objetivo do CREA, da competência do CREA. Então, esse projeto de aproximação com os profissionais do interior do estado, eu acho que foi extremamente exitoso. O outro programa que a gente implantou em 2022 foi o Descomplica CREA. O Descomplica CREA, o objetivo principal era aproximar o conselho do estudante, do futuro profissional. Então, a gente foi em todas as universidades, eu acho que só teve uma universidade privada que a gente ainda não foi, mas todas as outras, públicas e privadas, a gente teve mais de uma vez, mostrando ao jovem, né, ao estudante, ao futuro profissional, qual a diferença da academia, quando ele sai da academia e entra no mercado de trabalho. Qual a importância do seu conselho? Por que se registrar? Falamos que em 2021 a gente conseguiu implantar 90% de desconto para o primeiro registro profissional.
Então, aquele estudante que sai da faculdade e vai fazer o seu primeiro registro com até 6 meses de conclusão de curso, só paga 10% da anuidade. É um incentivo que a gente tem para aquele profissional jovem se registrar no nosso conselho. E a gente explica qual a importância do conselho. Esses 2 projetos, hoje eu recebo muitos jovens profissionais dizendo assim, a senhora teve lá no IFAL, teve na UFAL, teve no SESMAC, teve na Uninasal, no MJ. Eu lembro, e hoje são profissionais colegas nossos. Então isso é muito forte. E a gente faz a questão de ir em todos esses eventos. Todos, a gente passa um dia, a gente não passa a semana inteira, mas a gente passa 1, 2 dias no interior, porque além de atender os profissionais, a gente faz contatos institucionais com a prefeitura, com os vereadores, com as empresas. Então, assim, é um fortalecimento de um modo geral. E mais recentemente, agora já esse ano, 2023, a gente plantou o 3º grande programa, que eu acho que foi a consolidação dessa nossa gestão, que é o Qualifica CREA, o CREA Qualifica. Que o objetivo principal é levar capacitação e qualificação continuada para os nossos profissionais, com cursos e palestras técnicas que são, na verdade, demandadas por eles. Em cada final do curso, a gente coloca o QR Code lá e só, gente, clica aí e responda essas 3, 4 perguntas. Como foi o curso? Precisa melhorar? E a última pergunta é, que outros cursos e palestras vocês gostariam de ver aqui no nosso conselho? Então, o feedback vem do próprio profissional. E aí a gente vai montando esses cursos inteiramente gratuito. Todos esses serviços, quando a gente vai para o interior com o CREA Até Você, a gente leva sempre uma palestra gratuita e muitas vezes a gente leva workshops, seminários técnicos, como por exemplo em Coruripe, a gente levou um seminário super bacana, um workshop Segurança de Barragens em Alagoas. Sim. Com a SEMAR, estava presente a SEMAR lá, estava presente o pessoal do Corpo de Bombeiros, estava presente a usina Coruripe, que tem a maior barragem do estado, os profissionais da região. Em Piranhas, quando a gente esteve na Piranhas, a gente ficou no IFAL Piranhas, a gente levou um debate sobre a navegabilidade do Rio São Francisco, sim, com a Capitania dos Portos, com a engenheira naval, a engenheira Aline. Enfim, então a gente movimentou, a gente deu atividade, a gente deu transparência para o Conselho. Além disso, a gente levou a abrir uma sede lá em Arapiraca, agora esse ano, começo do ano, onde a gente aproximou também, porque você está falando de Arapiraca, o coração do estado, e orbitam ali, Porlane, pelo menos 40 municípios, né? Então a gente precisava ter esse sentimento de aproximação, de acolhimento com o profissional. Você passa lá e vê todo tamanho lá a placa CREA Alagoas. Então há um sentimento de pertencimento do profissional. E a gente implantou lá em Arapiraca o primeiro cowork do nosso conselho aqui em Alagoas. Cowork é um espaço compartilhado onde o profissional vai ter um espaço inteiramente gratuito, internet gratuita, impressão, obviamente sob uma determinada limitação de páginas, um cafezinho, enfim. E a gente está levando, além do cowork, uma sala de reunião. Aí tem uma sala fechada com televisão, com a mesinha redonda, um cafezinho, onde o profissional, principalmente aqueles que estão começando e não tem ainda estrutura, possa fazer uma reunião de trabalho, possa levar o seu cliente. Então, a gente está dando um escritório para o profissional inteiramente gratuito. Então, eu acho, Porlane, que todas essas ações, esses programas implantados, sem falar na inovação, que eu vou deixar para a sua próxima pergunta, eu acho que eu engatei aqui falando assim, porque assim, uma breve análise minha, eu acho que foi isso que despertou uma outra coisa. Eu tive uma eleição histórica, pela primeira vez online, e histórica porque a gente teve que quase 50% dos profissionais aptos a voto votaram. Pra você ter ideia, a última eleição foram 27%. Inédito, nós fomos um dos maiores índices de participação do Brasil. Quase 50% dos profissionais aptos votaram. É uma eleição que não é obrigatória, profissional. Então, você despertou no profissional. O profissional conheceu o que era o CREA. E no interior, quando a gente viajou, a gente ouviu os depoimentos. Nossa, como a fiscalização melhorou, presidente Rosa. Como o atendimento do CREA. Olha, eu sou aqui dos CREAs vizinhos, ali quando a gente ia para o sertão, você tem uma tríplice fronteira. E elogiando a gente em detrimento dos CREAs vizinhos. Então, assim, tudo isso eu acho, né, que culminou com essa vitória no último dia 17. Agora me conta, há 3 anos, quando você estava assumindo, qual foi o maior desafio que você enfrentou para chegar ao resultado que você tem hoje? Eu acho das pessoas entenderem a diferença, né? A gente trouxe uma diferença básica, básica assim, e extremamente importante para o Conselho. Esse sentimento de que o CREA não é cartorial, né? O CREA só faz cobrar, o CREA só fiscaliza. O CREA cobra porque todos os conselhos de classe cobram. Isso é constitucional. A gente vive dessas receitas, de anuidade e de taxas.
A gente não recebe nenhum recurso governamental, né? Nós somos uma autarquia federal, atípica, é chamada atípica, mas a gente sobrevive, todos os nossos serviços vêm exatamente da anuidade e das taxas que os nossos profissionais, que nós pagamos, né? Eu gosto também de destacar, Porlane, que o nosso cargo é um cargo honorífico, tá? O presidente do CREA não tem remuneração, gente. Eu tenho literalmente isso como uma missão, um propósito de poder dar uma contribuição para o meu conselho de classe. Eu sou engenheira civil de formação, formada com muito orgulho aqui na Universidade Federal de Alagoas, e uma contribuição, um processo, 3 anos, agora mais 3. Também a gente só tem direito a uma reeleição, então assim, meu ciclo vai se fechar agora, né? E por onde eu passo, eu gosto de dar resultados. Então, o desafio era você mostrar ao profissional, à sociedade, porque nós estamos aqui em defesa da sociedade, quando a gente fiscaliza o exercício ilegal da profissão, que a sociedade entendesse quão forte é o nosso Conselho de Engenharia, quão fortes são os nossos profissionais. A engenharia é o desenvolvimento desse estado, desse país, das cidades. Então, a gente precisa fortalecer. Então, esse é o meu grande desafio, tá certo? Foi o desafio era a gente organizar, era entender o sistema, entender o processo, aproximar, criar credibilidade junto com o meu principal cliente, que são os profissionais e as empresas registradas com a gente. Eu acho que a gente conseguiu isso no primeiro mandato, essa aproximação, esse reconhecimento e esse respeito do trabalho. Então, eu acho que esse foi o maior desafio e eu acho que a gente conquistou pelo resultado das urnas. Com certeza. Agora me diz uma coisa, quais são os próximos passos, né? Os 3 primeiros anos vocês organizaram muito bem a casa, fizeram esse trabalho de escuta, desenvolveram projetos importantíssimos para o CREA. E agora, daqui para frente, o que é que a gente pode esperar desses 3 próximos anos? Eu agora, se você me permite, eu vou falar para o meu profissional. Fique à vontade aqui. Eu vou falar para o meu profissional. Esses 3 anos são os 3 anos de consolidação, de fortalecimento das nossas profissões. Eu fiz pacto, eu assumi compromissos com muitos profissionais do interior do estado, da capital, para que a gente fortalecesse as nossas profissões. Como? Trabalhando por uma remuneração justa, digna. Nós temos uma lei, Porlane, que define um piso salarial mínimo para nossas categorias e eu assumi esse compromisso. Tivemos alguns sucessos, alguns êxitos durante a primeira gestão, principalmente com o governo do estado, que foi participativo, que foi sensível. Mas agora eu acho que a gente tem um trabalho forte com as prefeituras alagoanas para despertar nos gestores alagoanos, nos prefeitos, a importância das nossas profissões. Engenheiros, agrônomos, tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho, designers de interior e todos os geocientistas, geólogos, geógrafos e meteorologistas. Então, assim, esse segundo mandato serão 3 anos incansáveis para que a gente possa fazer a defesa das nossas profissões, fortalecer o nosso conselho e lutar de forma unida, de forma proativa, destacando a importância para os gestores, que é esse o nosso discurso, de fortalecimento. Os gestores entenderem a força da engenharia, da agronomia, da geociência no estado e a gente trabalhe a questão da remuneração justa e traga mais benefícios para vocês profissionais. Este é o nosso compromisso, Paulane. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Eu sempre gosto muito de te receber aqui no estúdio, sou admiradora do seu trabalho, de você também como pessoa. Muito obrigada. Obrigado a vocês, carinho. Obrigado aos 1.632 votos que tivemos nessa eleição. Gratidão. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês. É já já.